criando uma variável A e inserindo nela o valor 3. E similar às outras também. B inserindo o mesmo valor, C inserindo o mesmo valor. Ok. Só que qual é a minha ideia? É mostrar que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, A vai receber aqui, nesse caso, o valor dele mais 1. Então, A era 3. Então, ele vai receber 3 mais 1. A vai passar a ser 4. Ou, posso fazer também B mais igual 1. Isso daqui é uma operação em que você executa a atribuição junto a ela. Então o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que eu estou fazendo em cima. É como se eu tivesse escrito aqui B é igual a B mais 1. B mais igual a 1 é a mesma coisa. E ainda similar a isso, nós temos no caso de incremento de 1, né? Se fosse 2 aqui funcionaria aqui também. Poderia botar 2, 3, 4, ou então número decimal, não importa. Agora, como a gente usou 1, eu botei uma outra forma que é de incremento. Esse é incremento unitário, também é de 1. Esse aqui só faz de 1. Certo? Para você fazer diferente de 1, tem uma outra maneira aí. Mas dessa maneira aqui, só 1. É uma outra forma de acrescentar 1. Então, C é igual a 3. Quando eu boto C++, eu estou dizendo a ele que é incrementar 1. No próprio C. Então, vai ficar valor 4. A mesma coisa com B em cima, vai ficar valor 4. Então, quando eu der aqui o comando de echo, que é a saída, observem que é similar também ao daqui de cima, só que sem os parênteses. Logo, mais uma forma de fazer a mesma coisa, né? Que é imprimir uma mensagem, ou uma frase, ou um número na tela. Então, nós temos aqui B, um hífenzinho para separar, B, ó, tô ficando bêbado. A, um hífen para separar, B, outro hífen, C, certo? E a saída, vocês vão ver que é o mesmo valor, 4, 4, 4, porque esses três comandos fazem exatamente a mesma coisa. Então não tem somente uma forma de você obter o resultado, há várias formas de obter um resultado. Então não se aplica a simplicidade, não se aplica o conceito de simplicidade ao PHP. Mas é uma linguagem fácil, uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? É fácil de aprender se você tem base em alguma outra linguagem do tipo C, por exemplo, que é a linguagem mãe do PHP, é a linguagem C. Então, para quem sabe C ou C++, já facilita muita coisa. Conceito de expressividade. Ok. Para dizer esse conceito, a gente tem que avaliar duas coisas, certo? Eu estou passando rápido assim porque o foco de hoje é só dar uma introdução sobre a linguagem. Mais detalhes é só vocês acessarem esse site aí mesmo, né? phpart.com/php. Ok? Então, vocês têm... nesse caso aqui, nós temos que verificar se ela é fortemente tipada ou fracamente tipada e se a tipagem é estática ou dinâmica, certo? O que são esses conceitos? A expressividade, quanto à tipagem, se é fortemente ou fraca, ou fracamente tipada, a gente vai ver a conversão. No caso da fortemente tipada, a conversão de um tipo para outro não é implícita. O que é isso? Você tem uma variável que só aceita números, certo? E tem uma variável que só aceita texto. Eu quero que a minha variável de número aceite um texto. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que dizer para ela aceitar o texto. Olha, você agora vai aceitar o texto. Aí ela passa a aceitar. O que foi que eu fiz? Eu explicitei isso para ela. Certo? Eu disse a ela que ela precisava aceitar o texto para que ela pudesse aceitar, senão ela não aceitaria. Estou falando uma linguagem bem básica para que os iniciantes também possam acompanhar. E fracamente tipada não. Você tem uma variável que aceita números, só números, mas quer inserir um texto nela, ela vai aceitar tranquilamente. Certo? Você não precisa dizer para ela que a partir de agora ela vai aceitar. Ela já aceita naturalmente. Então isso é uma conversão implícita.
você mudou o tipo da variável sem precisar mandar ela mudar de tipo. Além disso, nós temos os conceitos de tipagem estática e tipagem dinâmica. Tipagem estática. O tipo de cada variável é declarado explicitamente e não muda durante a sua vida, certo? Ou seja, se você tem uma variável A e você diz que essa variável é do tipo inteiro para que ela exista, por exemplo, no C, a gente diria que é um int A, certo? É uma variável do tipo inteiro e o nome da variável é A. Isso é uma declaração explícita, você precisou dizer para a variável qual é o tipo dela. E ela não muda durante a sua vida, ou seja, se você não mandar ela mudar, ela não vai mudar, ela vai manter aquele tipo ali. Sempre, até o final de todo o processo. Isso vai te facilitar a vida, porque em tempo de compilação, que é no momento em que seu programa está sendo gerado ainda, você pode fazer os testes de checagem de tipo e verificar qual é o tipo daquela variável. Porque ela está num tipo específico. Então, tranquilamente você vai saber qual é o tipo dela. Às vezes até sem fazer nenhum teste, o programa já identifica rapidamente qual é, justamente por ela ser de tipagem estática, pela linguagem ser de tipagem estática. E tipagem dinâmica. Você não precisa declarar o tipo. E a variável pode receber objetos, pode receber valores de características diferentes, por exemplo, um número ou um texto, sem que você diga para ele que ele precisa receber, e na declaração da variável você também não precisou dizer o tipo dela. Então isso é uma tipagem dinâmica. No momento que você atribui é que ela recebe aquele tipo, certo? No caso do nosso PHP, é uma linguagem completamente livre quanto à criação e utilização de variáveis. Então ela é fracamente tipada, porque você tem uma conversão implícita, você não precisa dizer que ela vai aceitar, ela já aceita naturalmente. E logicamente ela é de tipagem dinâmica. No momento em que ela recebe o valor é que ela muda o tipo da variável, observando qual o objeto que está sendo inserido nela, certo? Aí aqui nós temos um teste, por exemplo. Eu quis mostrar que é possível você mudar de tipo e em todos os momentos a tipagem é dinâmica. Observe que em momento nenhum eu disse aqui qual era o tipo da variável var, certo? Não disse em momento nenhum. Só disse que ela recebia um texto, aí dei eco no texto, né? Printei o texto na tela. Depois eu disse que ela receberia um número e printei o número na tela. Vamos ver a saída. Então temos aqui o texto printado, o número printado. Ok. As duas nossas primeiras saídas. Certo. Mais abaixo eu criei uma outra variável, var2. E coloquei um texto. Embora seja um número, está entre aspas. Isso configura que é um texto. É o caractere 8 e não o número 8. Isso é indispensável entender. Isso é um caractere, não é um número. Certo? Só que o nosso PHP, por ele ser de conversão implícita, ele pode trabalhar tranquilamente dessa forma aqui. Ok. Eco var2. Dei um eco, certo? Logicamente vai ter que sair um 8. Vai imprimir um 8. E logo depois eu mandei somar 2 a variável var2. Isso aqui a gente aprendeu no exemplo sobre simplicidade. Então, eu estou efetuando uma operação matemática de soma e atribuindo o resultado à própria variável var2. Certo? Ok. O que é que acontece? Se ela é de tipagem, ela é fracamente tipada, então há uma conversão neste momento aqui. Certo? O que é que acontece? Ele vai verificar, var2 é um texto. Ok. Aí ele vai ver. Antes de qualquer letra existe o caractere de algum número, o caractere 1, caractere 2, caractere 3. No nosso caso tem o caractere 8. Então o que é que ele faz? 8 tem um valor numérico? Tem um valor numérico 8. Então o texto 8 passa a ser o número 8 e ele efetua a soma, resultando em 10. Aí você pode verificar aqui que saiu o 8 e logo depois
o 10, certo? Então essa é a expressividade. No caso do PHP, ela é fracamente tipada e tem a tipagem dinâmica. Ou seja, a conversão de tipos é implícita, a própria linguagem já faz essa conversão por você. E você não precisa dizer para a linguagem qual é o tipo da variável